sinalizado na ata, com esse cenário, né, Alex, que você muito bem pintou, né? Além de um mercado de trabalho resiliente, o fiscal, como você citou, toda a atividade econômica. Você acredita que o Banco Central acabou sendo um pouco precipitado ao dar esse sinal do fim do ciclo de corte, de elevação de juros? O Banco Central ele poderia deixar um pouco mais aberta essa possibilidade de elevar o juro, porque o mercado interpretou muito, né, com essa percepção de, olha, terminou, né, não tem muito argumento para achar que o Banco Central vai elevar mais, não tem muito o que está escrito no texto lá para que o Banco Central pudesse aumentar o juro. Você acha que foi um pouco precipitado? Poderia ter até segurado um pouco mais essa sinalização? Felipe, considerando os relatórios que a Austin divulgou no final do ano passado e início desse ano, sem dúvida alguma foi uma postura precipitada do Banco Central em relação à condição da política monetária. Por quê? Quando nós olhamos o nível de juro real com a convergência da inflação para o centro da meta, percebe-se que esse juro real precisava subir um pouco mais para trazer a inflação mais próximo do centro, que é 3%, no que ele chama de horizonte de tempo relevante para a execução de política monetária, e esse período seria final de 2026, a transição do terceiro trimestre para o final de 2026, que a gente sabe que tem o efeito defasado entre a elevação da taxa de juros e o seu efeito total na economia. Então, nesse efeito defasado, o Banco Central faz a leitura de que seria no final de 2026. Para ele trazer para 3%, ele deveria subir essa taxa básica para algo ao redor de 16%. O que acontece? Já há 2 reuniões ele vem sinalizando que ele está bem confortável com a inflação ao redor de 3,6%. E por que a gente faz essa leitura? Porque ele coloca no comunicado e na ata que a expectativa de inflação futura para esse período de final de 2026 é 3,6%, ou seja, um pouco deslocado do centro da meta. Então a leitura é, olha, vou parar em 14,75%, a justificativa é que o cenário internacional continua muito adverso, ainda que nesse final de semana tirou praticamente uma parte desse risco, que foi o acordo entre China e Estados Unidos do tarifaço, mas principalmente a questão doméstica, no que ele diz que todos os efeitos das elevações de taxas de juros até o momento ainda vão surtir efeito. Ele se prende muito a isso, de fato, vai surtir algum efeito ainda, mas nós acreditamos que não terá força suficiente para trazer essa inflação mais para perto do centro. E qual o risco disso, Felipe? É que você tem uma margem para ficar mais próximo ou estourar o teto muito menor. Então, quando você está em 3,6, naturalmente você tem só 0,9 ponto percentual para poder estourar o teto, o que é um risco e que vai acontecer nesse ano. Daqui a pouco, o Galípolo, né, presidente do Banco Central, vai ter que emitir outra carta explicando para o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, quais são os fatores que levaram a não cumprir a meta e quais serão as atitudes daqui para frente. E, em geral, quando a gente olha as cartas anteriores, geralmente o Banco Central fala, olha, nós vamos continuar focando na política monetária mais restritiva. O que esse Banco Central disse foi uma leitura com uma postura mais dovish, né? Ou seja, mais branda. O que ele vai dizer daqui para frente? Olha, nós vamos continuar aguardando os estímulos, os efeitos da restrição monetária com juros mais elevados. O problema é justamente a outra parte também da conta, que o governo ainda continua acelerando, né, pisando no acelerador da expansão fiscal. Aliás, hoje saiu uma informação já do secretário de Política Econômica, o secretário de Economia lá do Ministério da Fazenda, falando que, olha, não tem dinheiro para compensar a isenção do IR de quem ganha até 5 mil reais. Não vai fechar a conta. Para isso, eles vão ter que aprovar, por exemplo, um imposto de 10% a mais para quem ganha acima de 100 mil reais. Ou seja, o governo está vendo que não tem como conseguir fechar as contas, né? E, naturalmente, vai ter um problema para o Banco Central, que é conseguir trazer essa inflação para o centro da meta. Vai ser muito difícil.